O Bob Esponja clássico não se daria bem com o Bob Esponja moderno. Por quê? Porque o Bob Esponja clássico se irritava com pequenas coisas. Ele tinha limites. O Bob Esponja moderno é barulhento, excessivamente carinhoso e nunca para de sorrir. Coloque-os no mesmo cômodo, e não demoraria muito para o Bob Esponja clássico explodir. Certo, chega! Não serei mais o bonzinho. Neste vídeo, vamos analisar o encontro entre o Bob Esponja clássico e o moderno. Vamos falar sobre Can You Spare a Dime e como ele revela o verdadeiro Bob Esponja clássico. Este episódio demonstra tudo o que tornava o Bob Esponja original tão real. Sua bondade genuína, sua lealdade e, o mais importante, seu ponto de ruptura tão humano. Quando Lula Molusco pede demissão após ser acusado de roubar a moeda do Sr. Siriguejo, Bob Esponja o segue para fora. Ele realmente se importa, mesmo que Lula nunca tenha sido legal com ele. Bob Esponja tenta convencer Lula Molusco a voltar. Não funcionando, ele não insiste. Em vez disso, diz a Lula Molusco que, se precisar de ajuda, Bob Esponja estará lá. Isso mostra maturidade emocional. Oferece apoio sem tentar controlar as escolhas de Lula Molusco. Mais tarde, quando Bob Esponja encontra Lula Molusco sem teto, vivendo numa caixa de papelão, sua resposta é imediata. Você pode vir morar comigo. É pura bondade de quem vê um amigo em apuros e quer ajudar instintivamente. De início, Bob Esponja cuida com alegria de Lula Molusco. Ele prepara o café na cama, faz massagens, cuida de cada necessidade. Dá pra ver que Bob Esponja realmente gosta de ajudar as pessoas. Não é um fardo para ele. Esse nível de dedicação é admirável, mas também o está preparando para problemas. Meses se passam. Lula Molusco está na cama, só fazendo exigências e queixas. Quando Lula Molusco rejeita a limonada porque o limão tem 3 sementes, eu não posso comer nada com um número ímpar. O sorriso do Bob Esponja vacila por um instante. Isso é uma escrita de personagem brilhante. Bob Esponja percebe que estão o explorando, mas por ser no fundo bondoso, ele tenta dar a Lula Molusco um voto de confiança. Ainda assim, a frustração dele se manifesta através de comentários passivo-agressivos. Bob Esponja tenta dar indiretas, soletrando arranja um emprego em sopa de letrinhas, com anúncios de jornal e até um show de marionetes sobre emprego. Quando nada disso funciona, algo finalmente estala dentro dele. Ele empurra a cama do Lula Molusco pela parede e o arrasta até o Siri Cascudo. Quando o Sr. Krabs não recontrata Lula Molusco pela moeda, Bob Esponja pega o senhor, agarra o Sr. Siriguejo pela garganta e o chama de mão de vaca crustáceo. Essa explosão parece merecida porque vimos a paciência do Bob Esponja se esgotar lentamente. Sua raiva é uma frustração humana genuína de alguém que deu tudo e não recebeu nada em troca. O Bob Esponja clássico tinha limites, e foi isso que o fez parecer real. Can You Spare a Dime mostra a bondade e os limites do Bob Esponja, enquanto Breath of Fresh Squidward o transforma numa bagunça irritante e gritante. Pessoas reais têm momentos de calma. Elas têm dias em que estão contentes, mas não pulando pelas paredes. Entendem que outras pessoas precisam de espaço às vezes. O Bob Esponja moderno perdeu toda essa complexidade e virou um personagem de uma nota só, cujo único trabalho é ser o mais barulhento e enérgico possível. É exaustivo de assistir porque ele nunca para. O Bob Esponja moderno é só barulhento e louco o tempo todo, mas o Bob Esponja clássico mostra sentimentos reais e age como uma pessoa de verdade. O episódio O Fôlego Fresco de Lula Molusco prova que o Bob Esponja clássico se irritaria com o moderno de forma similar. Este episódio revela um Bob Esponja que se tornou uma máquina de desenho animado hiperativa, movida a puro barulho e energia. Ao longo deste episódio, Bob Esponja está constantemente gritando. Tudo o que ele diz sai com o máximo volume e entusiasmo. Quando Lula Molusco leva um choque da cerca elétrica e fica amigável, você pensaria que Bob Esponja ficaria feliz e grato. Em vez disso, ele se torna obsessivo e territorial. Veja como o Bob Esponja reage a ter um Lula Molusco mais legal por perto. Ele perde completamente a cabeça de tanta excitação. Ele está pulando pelas paredes, berrando o quão incrível isso é, agindo como se nunca tivesse experimentado amizade antes na vida. Não é assim que pessoas reais reagem a boas notícias. Pessoas reais podem ficar contentes ou surpresas, mas não viram personagens de desenho animado gritando. O Bob Esponja moderno não tem nenhuma regulação emocional. O pior é quando o Lula Molusco começa a ter sucesso no trabalho e a sair com o Patrick. Em vez de ficar feliz que o amigo está bem, o Bob Esponja fica com ciúmes e possessivo. Ele literalmente grita com o Lula Molusco que ninguém pode dançar pogo com o Patrick, só ele. Pense quão ridículo isso é. Bob Esponja trata Patrick como sua propriedade e Lula Molusco como intruso. Isso é obsessão. Amigos de verdade não ficam possessivos quando outros amigos saem juntos, mas o Bob Esponja moderno não entende limites sociais. Ele só tem um modo, apego extremo.
Ele não consegue ficar feliz que duas pessoas de quem ele gosta se dão bem. Em vez disso, ele tem um surto na festa do Patrick. O mais revelador deste episódio é como o Bob Esponja lida com tudo da mesma forma. Pessoas reais têm momentos de calma, têm dias contentes, sem pular pelas paredes. Entendem que outros precisam de espaço às vezes. O Bob Esponja moderno perdeu essa complexidade e virou um personagem unidimensional cujo único trabalho é ser o mais barulhento e enérgico possível. É cansativo de ver, ele nunca para. O Bob Esponja moderno é só barulhento e louco, mas o clássico mostra sentimentos e age como uma pessoa de verdade. Se este contraste de personagens significa que eles provavelmente não se dariam bem. So, Pizza Delivery é um dos melhores exemplos de quem o Bob Esponja clássico realmente era. Este episódio mostra sua lealdade, sua determinação e, acima de tudo, seus limites emocionais reais. Ele é uma pessoa com sentimentos reais que podem se partir. Quando Mr. Uriah e Ree Imsawen, Siriguejo, decide que o Siri Cascudo entregue pizza, Bob Esponja fica animado de verdade, mas não é a euforia maníaca de quem perdeu a noção da realidade. Ele se orgulha, pois é a primeira pizza histórica do Siri Cascudo. No deserto, Bob Esponja mantém o otimismo com truques de pioneiro e sua famosa canção da pizza. Isso mostra a sua tendência natural de ver o lado bom, mas parece real. Ele está a tentar tirar o melhor de uma má situação, que é o que pessoas reais fazem quando estão presas onde não querem estar. O momento mais revelador é quando o Lula Molusco tenta comer a pizza. Bob Esponja briga fisicamente com Lula Molusco por ela. Ele foge. Todd não desiste e fica bem agressivo para proteger a pizza. É alguém que leva a sério suas responsabilidades e não deixa ninguém mexer com o que ele se importa. Bob Esponja crê que a entrega de pizza importa, então lutará. Esse tipo de dedicação parece humano e identificável, mas o Bob Esponja clássico também tem limites. Quando estão perdidos e com fome, e o Lula Molusco continua ignorando seus truques de pioneiro, você vê o Bob Esponja ficando frustrado. Ele é alguém que tenta o seu melhor enquanto lida com um companheiro que é constantemente negativo. Bob Esponja faz todo o trabalho, mantém-se positivo, enquanto o Lula Molusco só reclama. Qualquer pessoa se irritaria com isso, e o Bob Esponja também. O final mostra o momento mais humano do Bob Esponja clássico. Quando o cliente rejeita uma pizza porque não tem bebida, que ele nunca pediu, Bob Esponja desaba completamente. Ele cai no chão chorando, absorvendo as próprias lágrimas. É uma dor sincera de alguém que realmente acreditava no que fazia. Bob Esponja passou o episódio inteiro falando em fazer história com esta entrega. Quando é rejeitada por um motivo estúpido, sua devastação parece real. O Bob Esponja clássico funcionava por ter toda a gama de emoções humanas. Ele podia ser otimista e determinado, mas também frustrado e desolado. Podia lutar pelo que acreditava, mas também chorar quando as coisas davam errado. Essas emoções eram merecidas, pois vinham de situações reais com riscos reais. Ele era uma pessoa que dava o seu melhor em circunstâncias difíceis, com toda a complexidade de ser humano. O Bob Esponja clássico mostra um personagem com sentimentos reais e lutas humanas, enquanto o moderno perdeu toda a profundidade e agora só sabe ser barulhento e cegamente alegre. Não importa o que aconteça. Se você está gostando desta análise, não se esqueça de se inscrever. Voltemos a isso. O Google Artist mostra perfeitamente como o Bob Esponja moderno perdeu a noção da realidade e virou uma máquina de desenho animado incansavelmente alegre. Este episódio revela um personagem que não entende situações, não capta sinais sociais e apenas vive com positividade agressiva, não importa o que aconteça ao seu redor. Neste episódio, Bob Esponja apoia com veemência a terrível arte de Patrick, pedras com olhos móveis colados. Quando um crítico de arte aparece e começa a esbanjar dinheiro, Bob Esponja não questiona nada, ele só fica pulando de excitação porque esse é o único jeito dele. Qualquer pessoa normal acharia essa situação bem estranha. Um crítico qualquer surge do nada, chama Patrick de gênio por colar olhos em pedras e entrega na hora $500. Isso é suspeito, mas o Bob Esponja moderno não pensa. Ele só torce e celebra como se estivesse programado para ser positivo em tudo. A parte mais reveladora é como o Bob Esponja trata o Lula Molusco ao longo do episódio. O Lula Molusco está claramente frustrado que sua arte de verdade é insultada enquanto o lixo do Patrick é elogiado, mas o Bob Esponja moderno continua implacavelmente otimista. Ele não conforta o Lula Molusco, nem demonstra qualquer compreensão de como ele se sente. Ele está ocupado demais com o sucesso do Patrick para notar que outra pessoa está sofrendo. Isso mostra como o Bob Esponja moderno perdeu a capacidade de ler emoções ou de reagir adequadamente a situações sociais. Ele é como uma líder de torcida que nunca para de torcer independentemente do que realmente está acontecendo. O Bob Esponja moderno trata a todos da mesma forma. Demais, alto demais, rápido demais. Ele abraça as pessoas demais, se empolga com coisas pequenas e age como se cada momento fosse a melhor coisa que já aconteceu. É exaustivo. Pessoas reais precisam de espaço e sossego. Elas não querem alguém pulando nas paredes o tempo todo. O que mais frustra no Bob Esponja
Esponja moderno neste episódio é como ele é emocionalmente plano. Não importa o que aconteça, Bob Esponja reage da mesma forma. Grande sorriso, pulando por aí, zero consciência de quem está sofrendo ao seu redor. Pessoas reais têm reações complexas em situações complexas. Elas podem se sentir felizes pelo sucesso de um amigo, mas tristes por outro que se feriu. Elas podem estar animadas com algo, mas confusas ou preocupadas com o que aconteceu. O Bob Esponja moderno perdeu toda aquela complexidade. Ele virou um personagem de desenho que só faz barulho e se move rápido. É como se alguém pegasse a ideia de otimismo e tirasse toda a humanidade dela. Bob Esponja moderno é um desenho monótono, que ignora sentimentos reais e só berra alegria sem parar. Já o Bob Esponja clássico mostra emoções reais e luta em amizades verdadeiras. Krusty Love é um exemplo perfeito de como o Bob Esponja clássico parecia uma pessoa real com emoções genuínas e relacionamentos complexos. Este episódio mostra o Bob Esponja sentindo ciúmes, frustração, confusão e um carinho verdadeiro por alguém que ele ama. Tudo isso enquanto lida com estar preso no meio de uma situação impossível. Desde o início, você pode ver que o Bob Esponja realmente se importa com o Sr. Siriguejo como mais do que apenas um chefe. Quando o Sr. Krabs fica nervoso ao falar com a Sra. Puff, Bob Esponja imediatamente intervém para ajudar. Ele os apresenta, traduz o senhor. O balbuciar do Sr. Siriguejo, e genuinamente quer que seu chefe seja feliz. Não é o Bob Esponja sendo prestativo por ser seu trabalho ou por ser programado para ser legal. Você vê em suas expressões e ações que ele realmente se importa com os sentimentos do Sr. Siriguejo. Quando o Sr. Siriguejo está nervoso demais para falar, Bob Esponja sente pena e quer resolver a situação. Isso é amizade de verdade, não apenas bondade de desenho animado. Quando o Sr. Siriguejo pede a Bob Esponja para controlar seus gastos no segundo encontro, ele aceita sem hesitar. O Sr. Siriguejo lhe entrega a carteira, pedindo para não o deixar gastar nada, custe o que custar. Bob Esponja leva esta responsabilidade a sério porque quer ajudar o amigo. Isso mostra outro lado do Bob Esponja clássico. Ele é confiável e leal. Quando alguém de quem ele gosta pede ajuda, ele se dedica a fazê-los ter sucesso. SpongeBob percebe que o seu siriguejo está com problemas e precisa de apoio. É aqui que o episódio fica interessante do ponto de vista dos personagens, Twinkle. O Sr. Siriguejo imediatamente começa a pedir ao SpongeBob para comprar coisas para si, Sra. Batsy. Puff, flores, chocolates, um chapéu, presentes caros. Sempre que o Bob Esponja faz o que o Sr. Siriguejo pede, ele grita com ele por gastar dinheiro. Veja o rosto do Bob Esponja nestas cenas. Você pode ver a confusão e a frustração dele crescendo. Ele tenta fazer o que o Sr. Siriguejo pediu, mas ele continua dando instruções contraditórias. Bob Esponja tem que explicar isso várias vezes. Estou tentando, Sr. Siriguejo, mas você me manda comprar coisas para Citrus. Puff. Isso é uma emoção humana realista. Qualquer um ficaria frustrado nessa situação. O Bob Esponja está tentando ajudar um amigo que não para de mudar as regras. O brilhante deste episódio é como ele constrói a frustração do Bob Esponja lenta e realisticamente. Primeiro, ele fica confuso, depois tenta explicar o problema com calma. Quando isso não funciona, ele é mais direto ao apontar a contradição. Finalmente, Bob Esponja atinge seu limite. Quando o Sr. Siriguejo pergunta se a Sra. Puff precisa de secadora para saco neném de Scar, Bob Esponja explode em um jorro de palavrões ininteligíveis. A Sra. Puff procura as palavras no dicionário e cora com a descoberta. Este momento é merecido porque vimos a paciência do Bob Esponja se desgastar aos poucos. Sua raiva é uma frustração humana genuína de alguém que foi colocado numa situação impossível por alguém que ele se importa. O que torna este episódio tão bom para mostrar o caráter do Bob Esponja é que, mesmo zangado, você percebe que ele ainda se importa com o Sr. Siriguejo. Ele está bravo porque está tentando ajudar e o Sr. Siriguejo não o deixa ter sucesso. Quando o Sr. Siriguejo começa a chorar e a falar sobre ser um velho crustáceo solitário que encontrou o amor, o Bob Esponja amolece imediatamente. Calma-as. Sr. Siriguejo, não. Rising Sasper is what's up? Não chore, Sr. Siriguejo. Vamos lá. Ele não suporta ver o Sr. Siriguejo chateado, mesmo que o Sr. Siriguejo o tenha feito passar por uma situação frustrante. Este episódio funciona porque mostra como os relacionamentos reais funcionam. Pessoas que se importam umas com as outras ainda podem se frustrar. Você pode amar alguém e ainda se irritar quando é irracional. Você pode querer ajudar alguém e, ao mesmo tempo, se irritar por eles dificultarem a ajuda. O Bob Esponja clássico tinha esse tipo de complexidade emocional. Ele não era só positividade sem fim, mas alguém com sentimentos reais que reagia com realismo às situações. Christopher Prentice. Krabs o pôs numa posição impossível. Bob Esponja frustrou-se. Quando o Sr. Siriguejo pareceu chateado de verdade, a raiva de Bob Esponja sumiu, pois a felicidade do amigo importava mais que sua frustração. Krusty Love mostra o Bob Esponja clássico como um personagem completo, com profundidade emocional genuína. Ele vivencia ciúmes, frustração, confusão, raiva e compaixão, às vezes tudo isso no mesmo episódio. Essas emoções sentem-se reais porque vêm de situações
situações e relacionamentos verdadeiros. A reação do Bob Esponja, preso entre o Sr. Siriguejo e seus gastos, é humana porque é humana. Qualquer um ficaria frustrado nessa situação, e qualquer um que realmente se importasse com seu amigo continuaria tentando ajudar apesar dessa frustração. Foi isso que tornou o Bob Esponja clássico tão especial. Ele parecia gente de verdade. Não Snow, Ranger or Rice, não só um desenho. O Bob Esponja clássico tinha sentimentos reais, mas o moderno é só um desenho barulhento que perdeu a alma. Prouter or Arbicel. Bob Esponja, você está demitido, revela como o Bob Esponja atual perdeu sua essência real e ficou barulhento e excessivo. Este episódio mostra um Bob Esponja que já não parece uma pessoa de verdade. Ele se tornou uma máquina de desenho animado que funciona com puro volume e reações exageradas em vez de emoção humana genuína. Desde o início deste episódio, Bob Esponja opera com energia máxima sem motivo. Ele faz hambúrgueres de siri com entusiasmo insano, dividindo-se em vários mini Bob Esponjas, voando pelo restaurante como se estivesse com um pico de açúcar. Isso não é alguém que curte o trabalho, é alguém que foi levado ao limite e lá ficou. Quando o Sr. Siriguejo o demite, a reação do Bob Esponja é completamente caricata. Ele literalmente inunda o siricascudo inteiro com suas lágrimas. O restaurante se enche de água com o choro dele. Pessoas de verdade não choram o suficiente para inundar prédios. Pessoas reais podem lacrimejar, ficar chocadas ou com raiva quando perdem um emprego que amam, mas o Bob Esponja moderno só sabe reagir da forma mais extrema possível. O mais revelador sobre este episódio é como o Bob Esponja lida com o desemprego. Barba por fazer, desgrenhado, como uma criança que não se cuida, ele fica de pijama, bebe café e se lamenta, mas sua depressão é exagerada e caricata. Ele não está realmente triste por perder algo importante, ele só encena a tristeza da forma mais barulhenta possível. Quando Patrick chega para animá-lo, Bob Esponja logo aceita a ideia de desemprego divertido, oscilando entre tristeza extrema e alegria forçada. Isso mostra a perda de estabilidade emocional do Bob Esponja moderno. Adultos reais podem se sentir mal por perder um emprego, mas não desmoronam completamente e precisam que um amigo os ensine a viver. Bob Esponja age como um bebê que precisa de guia e diversão constantes. A seção central do episódio trata o desemprego como uma aventura divertida. Bob Esponja e Patrick incomodam o Lula Molusco, tiram cochilos e comem comidas estranhas na casa da Sandy. Perder o emprego deveria ser grave, mas o Bob Esponja o trata como um fim de semana. Quando o Bob Esponja decide procurar trabalho, ele logo volta a ser seu eu hiperativo. Sua barba por fazer desaparece, suas roupas ficam arrumadas, e ele começa a cantar que está pronto para um novo emprego. Esta transformação instantânea mostra quão rasas são suas emoções. Pessoas reais não alternam entre depressão e euforia como se acendessem uma luz, mas o Bob Esponja moderno trata cada emoção como uma fantasia que ele veste e tira quando o enredo precisa. A parte mais frustrante deste episódio é ver o Bob Esponja cometer o mesmo erro em todos os restaurantes. Ele transforma cachorros quentes em tortinhas de salsicha, pizza em tortinhas de pizza, burritos em tortinhas de burrito. Toda vez, ele age surpreso quando é demitido. Cada vez que é demitido, ele reage com o mesmo choque e tristeza exagerados. Ele não se adapta, não pensa, não mostra inteligência ou capacidade de resolver problemas. Ele continua fazendo a mesma coisa e agindo surpreso com o mesmo resultado. Quando os donos dos restaurantes começam a brigar por ele no final, o Bob Esponja simplesmente aceita, gritando e sendo jogado de um lado para o outro como um boneco de pano. Ele não tem autonomia, nem controle sobre a sua situação, nem reação realista a ser literalmente sequestrado e acorrentado. Este episódio capta perfeitamente o que deu errado com o personagem do Bob Esponja moderno. Ele se tornou uma fonte de barulho e movimento constantes em vez de uma personalidade genuína. Suas emoções são encenadas em vez de sentidas. Suas reações são feitas para serem o mais altas e extremas possível em vez de realistas ou relacionáveis. O Bob Esponja moderno não parece alguém que você pudesse conhecer ou entender. Ele parece um personagem de desenho animado, projetado por um comitê para ser o mais hiperativo e barulhento possível. Cada emoção é levada ao volume máximo, o que significa que nenhuma de suas emoções tem significado real. Pessoas reais têm momentos de silêncio, sentimentos complexos e reações realistas a situações difíceis. O Bob Esponja moderno perdeu tudo isso e virou puro caos cartunesco. É exaustivo de assistir porque ele nunca para, nunca pensa e nunca mostra emoção humana genuína, só ruídos de desenho cada vez mais altos disfarçados de sentimentos. No fim, se essas duas versões do Bob Esponja se cruzassem, não daria certo. O Bob Esponja clássico tinha limites. Ele se importava muito, mas também sabia quando era o bastante. O Bob Esponja moderno é só barulho, sem limites, e não daria ao Bob Esponja clássico um segundo de paz, onde uma versão valorizava a amizade real e sentimentos honestos, a outra está presa numa excitação vazia e constante.
O Bob Esponja clássico não o acharia apenas chato, ele o veria como uma versão oca do que já foi, e essa é a real tragédia. Um personagem que antes parecia humano foi reduzido a nada além de energia barulhenta. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever, e te vejo no próximo vídeo.